Vamos continuar nossa caminhada. A caminhada do Salmo 91. Salmo 91. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos outra vez. Acredito que, se o Senhor assim permitir, domingo que vem a gente passa para o 4. Mas, se não, vamos ficar nos 3 ainda. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Pai, por misericórdia, por graça, fala aos nossos corações pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Vem revelar a pessoa de Jesus Cristo a todos aqueles que precisam do conhecimento da salvação. E edifica a Tua igreja, para que em tudo Cristo seja glorificado. Amém. Aquele que habita onde? Onde é o esconderijo do Altíssimo? Onde se encontra o esconderijo do Altíssimo? Qual é o lugar do esconderijo do Altíssimo, meus irmãos? Nós percebo que repetir não é em vão. Colossenses 3:3. Vamos ver onde é o esconderijo do Altíssimo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Onde é o esconderijo do Altíssimo? Olha ali. A vossa vida está oculta, escondida, abrigada, juntamente com Cristo em Deus. No antigo pacto, na velha aliança, o átrio, o santo e o santíssimo. O santíssimo era o lugar onde estava a arca. Era o lugar da intimidade, da comunhão. Era chamado o esconderijo do Altíssimo, representando a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra. Então, aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Jesus disse assim: vinde a mim todos. Quem? Os cansados e os sobrecarregados ou os oprimidos, e ele disse: eu vos aliviarei. E aí ele ofereceu: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Achareis descanso para a vossa alma. Não é descanso para o corpo, porque enquanto vivermos aqui na terra, nós vamos ter cansaços. É descanso para a alma. Uma alma que encontra refrigério, refrigera a minha alma, porque encontra pastagem e encontra águas tranquilas quando o Senhor é o nosso pastor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E diz
o Senhor, tu és o meu Deus, meu refúgio, meu baluarte, em quem confio. Aí ele te livrará do laço do passarinheiro. Quantos laços nós vimos aqui, do laço do passarinheiro, e agora nós estamos vendo, e da peste perniciosa. Deixa eu ver se vocês têm memória. Qual foi a primeira peste perniciosa que nós abordamos aqui nesta comunidade a partir desse momento que nós estamos tratando sobre esse assunto? A lepra de Miriam. A peste perniciosa de querer ser o que Deus não quer que você seja, porque Ele é quem escolhe quem Ele quer. Arão e Miriam não se conformaram que Deus estivesse escolhido Moisés. Talvez essa seja a peste do ciúme. Foi a mesma peste que atacou os irmãos de José. A segunda peste perniciosa que nós vimos aqui foi não, a credulidade é a terceira. A segunda peste perniciosa foi da família de Datã, de Abirão, que não aceitaram o sacerdócio na mão de Arão. Eles que eram da tribo de Levi, eles quiseram também o sacerdócio. É sempre uma questão política, de poder. E aí a família foi estragada pela terra, e a peste caiu sobre o povo, e o sumo sacerdote Arão teve que correr e colocar-se entre a peste e o povo. Não se trata, meus irmãos, de peste de doenças. Antes de falar sobre a outra peste de hoje, eu vou dar um pouco de base histórica. Não é uma peste perniciosa voltada para esta ideia de competição, de partidarismo. Isso adoece o corpo. Talvez aquilo que aconteceu na igreja de Corinto: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Talvez nós tenhamos aqui: eu sou de Glênio, eu sou de Huberto, eu sou de não sei quem, eu sou de não sei quem. Isso aí é um inferno. Isso gera uma doença. A terceira peste perniciosa, vê se você lembra. A incredulidade. O povo foi vigiar, os 12 foram vigiar por desobediência, porque não acreditaram em Deus. Deus disse que ia dar a terra, mas eles não acreditaram. Vamos ver com os nossos olhos. A gente quer ver coisas para depois acreditar em Deus. Vocês se lembram da dona Marta com a ressurreição do defunto de 4 dias? Quando ela chegou para Jesus e disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverás. E todo que vive e crê em mim, jamais morrerás. Crês tu isso? Foi o que ela disse? Foi o que ela disse? Sim, Senhor, eu creio. Eu creio. Tá? Crê? Creio. Então vamos embora para lá, para a boca do sepulcro.
E quando Jesus disse assim, tirem a pedra, ela disse, não, fede. Ela tinha dito que tinha fé, agora fede. Não mexe nisso. E Jesus disse, Marta, Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Não é se vires, crerás. É se creres, verás. A fé antecede a visão. Eles não creram. Mandaram os espias. Os espias voltaram dizendo o quê? Tem gigante, tem muralha, não podemos, não somos capazes. Só 2 voltaram dizendo o quê? Deus é maior. Aí veio a peste sobre os 10. Esta foi uma peste específica. E os 10 morreram por uma peste perniciosa. Hoje nós vamos ver a 4ª peste. Por favor, entenda. Não estamos falando da peste do Peloponeso, da guerra entre Esparta e Atenas, que foi uma das pestes que matou muita gente. Não estamos falando da peste de Antonini, de 165. Não estamos falando da peste justiniana, que foi a bactéria da pulga dos ratos pretos. Não estamos falando da peste negra do século XIV, que matou cerca de 100 mil pessoas, 25 milhões de pessoas. Não estamos falando da gripe espanhola, que matou cerca de 1 bilhão de pessoas em 1918. Não é essa peste que lá morreu muita crente e muito judeu. Ele está falando de uma peste específica que mata especificamente povo de Deus. É consequência de inveja, de incredulidade, de soberba, de partidarismo, e ela vai definhando. Hoje eu queria que você lesse comigo, vamos caminhar, mesmo assim um pouquinho devagar, mas vamos caminhar, vamos dar uma leitura nesse texto aqui de 2 Samuel, capítulo 24. Vamos ver se eu consigo, dentro do tempo que Deus nos deu, fazer essa andança. 2 Samuel 24, 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Agora você tem que ler com cuidado, porque ele diz que tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele quem? O Senhor? O Senhor incitou a Davi a contar o povo? Por que está ele e não ela? Ira em hebraico também é feminino. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele, a ira, e ele, o Senhor,
Mas o Senhor incitou a Davi contra eles, contra Israel, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá? O Senhor ia fazer Davi pecar? Isso é contrassenso. Então a Bíblia tem que ter a explicação. E onde é que está a explicação? Em 1 Crônicas 21:1. Vamos para 1 Crônicas 21:1. É o mesmo texto, só que aqui aparece o nome da ira do Senhor. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Quem é a ira do Senhor? Quando a Bíblia diz uma coisa de um jeito, ela vai ter que explicar o que ela disse. Quem é que quer homem orgulhoso? Quem é que quer homem vaidoso? Quem é que quer o homem como Deus? Quem foi que fez essa proposta? Quem é a ira do Senhor? Olha, ele disse: a ira do Senhor acendeu-se contra os israelitas e ele, a ira do Senhor é ele. Ele quem? Vamos ver se a Bíblia explica isso aí. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O que significa filhos da ira? O que significa filhos da ira? João 8:44. João 8:44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é a ira de Deus? Satanás. Nós somos filhos de quem? Quando nós nascemos nesse mundo aqui, nós somos filhos de quem? Você diz assim: eu não concordo. E eu digo assim: bem, a Bíblia diz que você é filho do diabo. Se você não nascer de novo, você é filho do diabo. Mas eu não... É filho do diabo, sim senhor. É filho da ira. Todos nós. Não, aqui não é este. Aqui ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai. Teve uma mulher que quase me bateu uma vez. Eu não concordo com o senhor. Eu digo: não precisa concordar comigo não, leia a Bíblia. Eu não sou filho do diabo não. Eu digo: olha a altura aí, olha a reação. A reação está mostrando. Quem odeia é assassino, e quem é assassino é filho do diabo. Quem não pratica a justiça é filho do diabo. Quem é mentiroso é filho do diabo. A Rede Globo fez uma enquete agora sobre esse assunto, sobre a mentira.
no programa lá do jornal Hoje, e os jovens disseram: quem não mente? Todo mundo mente, nem que seja uma mentira branca. Então tem mentira branca e tem mentira preta. A Bíblia diz, vamos ver lá, Salmo 58, 1, 2 e 3. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes, julgai com retidão os filhos dos homens? Longe disso, antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Volta de novo, para você entender o que acontece no Supremo, o que acontece no meio dos juízes e o que acontece em nossos corações. Vamos ver de novo. Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Antes, no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Não há justiça na terra. E não há juízes que julgam corretamente. Por quê? O verso 3 vai dizer: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Veja o verso 4. Tem peçonha semelhante à peçonha da serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Quem é essa raça? Você tem 3 Marinha, não tem? Quantos anos tem a menorzinha? 6 meses. Já é cobra. Porque a Bíblia diz, olha, eu não sou eu. Por favor, gente. Por favor, não me entendam mal. Eu não escrevi Bíblia. Vamos lá para o verso 3. Ó, o verso 3. Desviam-se os... Quem são os ímpios? Quem não é pio? Quem não tem fé? Quem é que nasceu com fé? Todo mundo nasceu com fezes, mas com fé ninguém. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Se profere mentira, é filho de quem? Filho do pai dele. Quem é o pai dele? O diabo. Eu fui filho do diabo durante muitos anos. E fui filho do diabo dentro da igreja. E fui filho do diabo pastor. Mas houve um dia que a verdade veio para libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade em Jesus. Esse é a verdade. Desencaminham proferindo mentiras. Então nós achamos assim: cabeça de velho não se pode confiar. Davi foi um tipo exótico. Ele era um misantropo. Você sabe o que é isso? Não? Um que não se misturava com os outros, meio diferente. Ele não era muito dado a reuniões. Ele vivia escondido.
vivia lá num cantinho. Era dado a tocar harpa, flauta e cuidar de ovelhas. Tanto é que quando o profeta Samuel veio por mandato de Deus para escolher um substituto para o rei Saul, que estava pisando na bola, ele veio à casa de Jessé com um chifre cheio de azeite para ungir, e ele procura, e o Jessé põe os seus 7 filhos enfileirados, a começar do mais velho, o mais bonito, o Samá, e vieram aqueles filhos e foram passando, e quando o profeta olhou para um deles e viu a estampa, porque o rei Saul era o mais alto, e aquele moço também era um moço bonito, esbelto, ele olhou para ele e ele disse: estou diante do rei. E Deus disse: não olhe para a aparência, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o que Judite pinta. O que Judite pinta? Cabelo, arruma, faz maquiagem, arruma a pessoa, ele vai para a festa, e lá na festa Judite diz: oh, a obra. Mas aquilo que Judite fez não é o que Deus vê. Deus vê o que está no coração. Os discípulos de Jesus estavam sendo ridicularizados porque comiam sem lavar as mãos. Depois, Judite, você me paga a comissão. Estava comendo sem lavar as mãos. Aí eles disseram: os teus discípulos quebram os mandamentos. Jesus disse: ô caras, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai do coração. E é do coração que sai as prostituições, a inveja. Inveja, sabe o que é inveja? Lá. Sabe o que é inveja? Olho grande. Seca a pimenteira. Maledicência. Mentiras. Isso aqui dentro, vem de dentro. E Deus vê isso. Deus vê o coração. Então vocês estão vendo que a natureza humana é terrível. E onde é que estava o Davi? Passaram todos, e o profeta Samuel disse assim: mas não tem um outro? Tem. Ele está lá no meio das ovelhas, traga ele. Quando ele chegou, Deus disse: é esse aqui que eu escolhi, unge. Davi foi escolhido sem nenhuma qualidade. Foi feito rei de Israel, de Judá. Chegou à posição de rei de Judá. A gente precisava mais tempo para dividir o problema que aconteceu no Egito. No Egito, os peitos da menina foram amassados. O que é isso? Que linguagem mais rústica! O profeta Ezequiel, no capítulo 22, ele conta certas privacidades do povo de Israel com tanta, eu não vou dizer pornografia não, porque é muito, mas é pornográfico. Tanto é pornográfico que este livro, esse capítulo não pode ser lido em nenhuma sinagoga. 23 de Ezequiel. Não pode ser lido. Os seios, os peitinhos dela, quando ainda estava nascendo os seus cabelos do pubis, foram amassados. E ela foi dividida em duas: Samaria e Jerusalém.
Judá e Israel. Lá no Egito, a semente da serpente foi plantada, que é a semente da divisão, a semente da rachadura, a semente que separa os filhos do mesmo pai. Quando Saul foi rei, ele era da tribo de Benjamim. E agora, Deus escolhe da tribo de Judá, porque lá na profecia de Jacó, de Judá sairia Siló, aquele que traz o descanso, o leãozinho e o jumento, que vão andar juntos. A mansidão e o poder. E agora escolhe, ele se torna rei de Judá com 400 esmulambentos. 400 soldados de péssima qualidade. Não só qualidade de soldados em si, eles não eram moralmente dignos, mas foi com esse povo que Deus levou Davi ao governo de Judá. Por 7 anos Davi foi rei de Judá e Israel separado. Nesse período, Davi consegue fazer um trabalho de união e Israel se torna um só povo. E aí Davi resolve fazer o censo. Vamos voltar ao capítulo 24 e correr 24 de 2 Samuel. Verso 2, 3, aí vamos andar. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Olha, vai do... Como é que chama lá? Lá no norte do Brasil? Iapoque ao Chuí? É isso aqui, Dan a Berseba. Percorre. Vamos voltar ao verso 1 outra vez, rapidinho, correndo. Tornou a ira do Senhor, tornou Satanás a ascender contra Israel e incitou Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá, conta o povo. Qual era o problema? Se houve 2 censos no povo de Israel por tempo de Moisés, 2 vezes se fez censo. Qual é a falta de censo nesse censo? É que aquele censo era para contar quantos tinham. E esse censo é para contar com quantos pode. Quantos soldados eu posso contar e com que poder eu tenho? Ele não estava confiando no Senhor. Então ele foi lá, vamos para frente, correndo. Disse mais Joabe, o Joabe é o general, o general ministro da guerra de Davi. Ele era o comandante do exército e ele tentou dissuadir Davi. Disse: vai lá e percorre as tribos de Israel de Dan. Vamos embora, 3. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Por que o rei quer contar esse povo? O general estava tendo alguma coisa. Por que você quer contar esse povo, Davi? Verso seguinte. Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Continua. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade,
e foram a Jazer. Aí vai contando, vamos passar por verso 8. Assim, percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Você está vendo quanto tempo foi gasto para fazer esse censo? O parto de uma mulher. 9 meses e 20 dias. Levando, contando. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para mostrar que nós temos força. Para mostrar que nós podemos. Que nós temos capacidade. Que nós somos melhores. Continue. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Quantos? Tem lá no outro livro, tem uma diferença da conta. Mas aí tem uma série de explicações que não vai dar tempo a gente explicar aqui. Mas, no mínimo, você presta atenção. 800 mais 500 são quantos? Qual é o exército no mundo atual que tem esse mundo de soldado? Me conta. Se o da China tem só 600.000, que é o maior do mundo. Você está vendo? 1.300.000 soldados. Veja o verso seguinte, meu irmãozinho. Por que essa peste tinha que vir? Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Presta atenção. Esse bateu o coração, no original, o professor Maurício vai depois mostrar para vocês que o coração disparou. Eu meti os pés pelas mãos. Eu fiz o que não devia. E ele diz aqui, ó, olha aqui. Ele diz assim: muito pequei. Essa tradução está frágil. Em exagero eu pequei. Eu pequei exageradamente. Quando ele pecou contra Berseba, ao adulterar com ela, ao matar o marido dela, o Urias, e ao mentir, ele disse pequei. Mas aqui ele disse muito pequei, em extensão muito maior. É um pecado maior do que todos os outros. Por quê? Porque esse pecado aqui é da autoconfiança. Eu estou confiando no meu exército. Eu estou confiando no meu povo. Eu estou confiando no meu dinheiro. Eu estou confiando nas minhas possibilidades. Eu não estou confiando no Senhor. Eu não estou confiando no Senhor. Aí ele viu que ele tinha metido os pés pelas mãos. Vamos saltar... Vamos ler o verso 11 também. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Olha que Deus vai propor para Davi. Veio, pois, Gade a Davi e lhe o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. O profeta veio com uma... Você vai ter que escolher, Davi. Você vai ter que escolher. O livro de Crônicas diz 3 anos. Também tem outras explicações, não dá para hoje não. Queres 7 anos de fome? Queres 3 meses de fuga? Ou queres 3 dias de peste?
O que você escolheria? Faz aí, bora, tu vai pro lugar de Davi agora. Agora você tem, porque tem pecados que não têm consequências, mas tem pecados que têm consequência. E esse aqui tem consequência séria. Aliás, todo pecado tem consequência, mas umas são mais sérias do que as outras. Deixa eu corrigir aqui. Senão fica feio esse negócio. Qual deles você ia escolher? Veja o que Davi fez. Bora. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Por que ele entrou nessa angústia? Por contar exércitos. Estou em grande angústia, bora. Porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Davi foi sabido, hein? Davi foi esperto. Ele disse assim: olha, Senhor, eu não quero cair na mão de homem. Homem não tem misericórdia. Mesmo que o chicote venha das tuas mãos, tu tens misericórdia. Eu quero cair nas tuas mãos. Entenda? Este homem tinha visão de Deus. Corre. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Essa peste aqui é maior do que as outras 3 pestes que eu falei, a do Peloponeso, a Antonina e a Joanina. 70.000 homens morreram por causa do desatino de querer saber quem é o mais poderoso, querer saber quem é o maior, querer saber quem é o melhor. Essa é a doença do homem que mata a gente. Corre lá, corre 16. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Aqui alguém me pergunta assim: Deus se arrepende? Quando você olha do ponto de vista dele, ele teve compaixão daquela situação. O verbo que é traduzido por arrependeu-se pode ser traduzido: e ele teve compaixão do mal, e disse ao anjo que dizia que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. Mas eu preciso agora de um sinal. My time is finished. Vocês vão ter que esperar para domingo que vem, porque eu não quero sofrer mais do que eu já estou sofrendo. E nós vamos verificar o sacrifício de Davi no Monte Moriá, no lugar do sacrifício de Isaac, no lugar da construção do templo, aquele sacrifício apontando para o Calvário precisava aparecer para tirar a peste da divisão, da incredulidade, do ciúme, de tudo que é desgraça no mundo, e para que o povo de Deus viva na dependência do Deus que lava pés, do Deus que se humilha e do Deus que nos liberta das nossas arrogâncias. Então fica para domingo que vem. Eu disse que nós talvez saíssemos para debaixo das asas, debaixo das suas asas. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz.
Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.